Desde guri, eu tinha essa ideia fixa de que um dia eu moraria na Europa. E isso acabou acontecendo 4 anos atrás, quando eu encontrei um trabalho aqui na República Tcheca. Esse é o canal do Rosa e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha experiência trabalhando aqui na Europa. Bom, gente, deixa eu contar para vocês. Trabalhar aqui na República Tcheca é muito legal. E já que eu vou contar como que é trabalhar aqui na Europa, deixa eu contar um pouco da minha trajetória, como que eu acabei vindo parar aqui. Desde 2005 eu trabalho especificamente com desenvolvimento de software. Me formei na área, em sistemas de informação, e aí até 2019 segui trabalhando nesta área. E nos últimos 7 anos que eu trabalhei no Brasil, o meu foco foi atuar em cargos de gestão, o que acabou me afastando um pouco da parte técnica, já que eu não precisava escrever código, com tanta frequência. O que foi um desafio quando eu comecei a procurar vagas de trabalho aqui na República Tcheca. Eu comecei a enviar currículos para cargos de gestão, cargos de liderança, só que as empresas aqui, depois eu aprendi isso, elas formam os próprios líderes, então eu tive que mudar a minha estratégia. Em vez de procurar cargos de gestão, eu comecei a focar na parte técnica. O problema é que eu estava meio enferrujado, então o que eu tive que fazer? Eu tive que voltar para a escola, vamos dizer assim. Comecei a estudar, comecei a reaprender a programar para que eu tivesse qualificado para disputar as vagas que estão disponíveis aqui. Aí, a partir dessa mudança de estratégia, tudo começou a acontecer. Eu consegui, através de um contato no LinkedIn, conversar com o recrutador aqui de Brno, e aí ele me colocou em contato com um gerente que estava contratando uma pessoa para um cargo técnico em Java. Aí, depois de um processo que teve umas 4 etapas, entre elas a avaliação do meu código, eu recebi uma proposta de trabalho. Todo esse processo aí levou mais ou menos umas 2 semanas, e quando eu recebi a proposta, foi muito legal, porque o salário era basicamente o mesmo que eu recebia no Brasil, até um pouco mais, só que lá eu tinha um cargo de liderança, e aqui era um cargo de desenvolvedor pleno, que eu aceitei sem pensar 2 vezes. Aí beleza, eu já tinha uma promessa de trabalho, e com esse documento em mãos eu podia dar entrada no visto. O visto é um processo bem burocrático e demorado. Entre você receber uma proposta de trabalho e realmente começar a trabalhar, leva em torno de 6 meses. Comigo foi entre fevereiro e agosto. Agora eu vou contar um pouco de como é a minha experiência trabalhando aqui, mas eu só queria enfatizar que é a minha experiência. São as pessoas que eu conheço, é a empresa onde eu trabalho, o gerente que eu tenho. Então não dá para tomar isso como parâmetro e achar que todos os lugares aqui são assim. Deixa eu começar falando então sobre aquilo que eu acho que são as primeiras impressões que eu tive logo que eu cheguei aqui. Eu nunca tinha trabalhado fora do Brasil e por mais que eu tivesse curso de inglês, soubesse falar inglês, eu nunca tinha praticado isso no dia a dia. E isso foi meio que um choque quando eu cheguei aqui, Eu tinha aquele medo de não me fazer entender, de não entender direito o que os outros falavam. Do you do your home stunts? Yes. No. Então esse foi o primeiro choque, a primeira impressão que eu tive, que me deixou um pouco assustado e deslumbrado também, porque era muito legal todo esse negócio de todo mundo falando em inglês dentro da firma. Outra coisa legal, já no primeiro dia, foi ter a chance de conhecer pessoas de outros lugares do mundo. Do Japão, do Canadá, Itália, França, sem falar nos tchecos e eslovacos que já estão morando aqui, E isso foi o que me ajudou até a relaxar um pouco, essa multiculturalidade, porque quando você tenta falar inglês e aí você percebe que uma pessoa lá do Japão também está tendo esse probleminha, de se fazer entender, você dá uma relaxada, você percebe que não é o único no barco. E aí, quando todo mundo está nessa situação de tentando se fazer entender em inglês, aí a coisa fica no mesmo nível, Então fica todo mundo feliz. Fora isso, o primeiro dia é igual no Brasil. Monte de treinamento, exame médico, fazer o setup da máquina, começar a ler a apostila, ler manual disso, manual de produto, manual de tecnologia. Não muda muito. E eu queria aproveitar esse momento para agradecer as quase 800 pessoas que já se inscreveram aqui no canal. Eu jamais imaginei que ia chegar nessa quantidade de inscritos. Só que agora a gente começa a sonhar mais alto, Então eu estou torcendo para que logo a gente consiga chegar em 1000. Então eu convido você que não se inscreveu aqui no canal, clica no gostei aqui embaixo, no inscreva-se e vamos junto chegar ao número 1000, e depois ao 2000, e depois ao 1 milhão. Sei lá,
Não custa nada sonhar. Bom, gente, muito obrigado pela inscrição, muito obrigado por estar acompanhando essa jornada. Fico muito feliz com toda essa gente aqui acompanhando o meu trabalho. É muito massa mesmo. Muito obrigado de coração. Agora vamos sair daquilo que é experiência pessoal minha e vamos para a parte prática, para aquilo que é de fato diferente para todo mundo. A primeira coisa que eu diria que é diferente é que aqui não temos uma CLT. Não tem a carteira de trabalho, assim, aquele documento azulzinho, aquele livrinho que a gente tem lá no Brasil. O que tu tem aqui é um contrato que tu vai firmar com a empresa. Geralmente, né, o contrato padrão é de 40 horas semanais, 8 horas por dia. Aí tem variações, né? Alguns contratos você pode trabalhar meio período, outras pessoas fazem aí 30 horas. Enfim, é um contrato que você assina com o empregador. Uma outra coisa que é um pouquinho diferente aqui é o período de experiência. Enquanto lá no Brasil são 45 mais 45, né, dias, aqui são 3 meses do calendário para você demonstrar as suas habilidades para o empregador e convencer, né, a ser contratado em definitivo. E caso seja um cargo de liderança, isso pode se estender até 6 meses. E ainda nesse campo dos períodos, né, o aviso prévio aqui também é um pouco diferente. No Brasil você tem que dar os 30, como a gente fala, né? Então você avisa com um mês de antecedência. Aqui são 2 meses, mas não são 60 dias. São 2 meses. Se eu pedir a conta agora no dia 16 de setembro, eu tenho que esperar fechar o mês de setembro para daí contar 2 meses, outubro e novembro. Aí eu trabalho esses 2 meses como aviso prévio. E agora vamos falar da parte boa do trabalho, que são as férias. As férias aqui elas são definitivamente diferentes do Brasil. No Brasil é bem restrito isso, você pode tirar lá os 30 dias corridos de uma vez só, ou você pode quebrar, né, tirar ali um período de 10 dias, outro de 20, enfim. É bem fechado. Já aqui na República Tcheca é bem mais flexível. De acordo com a lei, a gente tem 20 dias úteis para tirar de férias. E eu posso pegar eles tudo picado. Eu posso pegar um dia numa semana, 2 dias na outra, uma semana lá perto do fim do ano. Eu posso distribuir os dias de férias de acordo com a minha vontade. Claro que eu preciso fazer um acordo aí com o empregador, né? Ainda porque, conforme a lei, é ele que tem o direito de decidir quando eu posso tirar férias. Acontece que a maioria das empresas aqui tem isso como um benefício. Elas deixam você se organizar de acordo com a tua vontade. Além disso, muitas empresas oferecem 5 dias adicionais além dos 20. Então você teria 25 dias úteis para gastar de férias durante o ano. E as empresas até esperam que você vá gastando esses dias durante o ano. Não precisa trabalhar o ano inteiro para daí você ter direito às férias. Ali, quando você começa a trabalhar, no primeiro mês, você já tem direito a 1, 2 dias de férias e conforme o tempo vai passando, você vai ganhando mais dias. E aí você pode ir gastando eles à vontade. E outra coisa que o pessoal valoriza bastante aqui é o descanso, né? Mesmo o empregador. Tanto que a lei não permite que a empresa compre os dias de férias do empregado. Férias é para descansar e ponto final. Por outro lado, a gente não tem aquele benefício do Brasil que é receber as férias adiantado e o adicional de férias. A gente recebe no Brasil 1/3, né, de adicional. Aqui a gente recebe normalmente como se esse dia tivesse sido trabalhado. Então lá no teu salário, se você tirou uma férias durante o mês, você vai receber o teu salário normal, como se você tivesse trabalhado o mês inteiro. E essa flexibilidade permite coisas bem bizarras. Por exemplo, eu posso pegar 4 horas de férias num dia. Então, se eu for viajar no fim de semana e quero sair do trabalho mais cedo na sexta-feira, eu pego uma férias, né, só na parte da tarde da sexta-feira e tchau. E falando agora da outra parte mais legal do trabalho, que é o salário, ele cai na conta uma vez por mês, geralmente ali na metade do mês, no meu caso, no dia 15 de cada mês. Então tem que ficar muito ligado, porque se você está entrando numa empresa, começando a trabalhar no dia 1º do mês, significa que você vai ficar ali 45 dias sem receber o salário na tua conta, porque o primeiro salário que você vai receber vai ser no dia 15 do mês que vem. Então é bom você sempre ter uma reserva para se preparar para esses momentos. Outro benefício, que é o que eu achei mais legal aqui, na verdade, é o chamado Sick Day, que traduzindo seria dia doente, alguma coisa assim. Basicamente, é um dia que você decide não ir trabalhar, porque você não está se sentindo bem, seja fisicamente, psicologicamente, e aí você simplesmente fica em casa, avisa o teu time que você pegou um Sick Day e você recebe como se fosse um dia normal trabalhado. E você não precisa de atestado médico, não precisa dar satisfação para ninguém.
Você simplesmente não vai trabalhar e avisa antes. A quantidade de dias de benefício varia de empresa para empresa. Lá onde eu trabalho são 5 dias durante o ano. Então, eu posso gastar esses 5 dias, né, conforme eu sentir necessidade aí ao longo do ano inteiro. Tem gente até que meio que planeja esses sick days aí para aquela festa da firma que você sabe que vai passar um pouco do limite. Aí você já avisa os teus colegas, amanhã eu vou estar de sick day. É bem normal isso. Tô de olho em você, hein, vagabundo? Só que isso tem um limite. Não é permitido você tirar mais que 2 dias de sick day seguidos. Nesse caso, significa que você realmente está doente e não é só uma indisposição. Nesse caso, você vai ter que ir no médico, ele vai te dar um atestado e você vai entrar num período de afastamento, né, do trabalho pelo período que o médico disser. Nos primeiros 14 dias, o seguro de saúde cobre 60% do seu salário. E aí, se você precisar ficar mais tempo afastado, se for uma coisa muito séria, aí o seguro vai cobrir 40% do teu salário. Agora, uma coisa que é bem diferente aqui, eu diria até que é muito melhor aqui, né? É a questão da licença maternidade. Se a gente for comparar, no Brasil, por lei, a mulher tem direito a 16 semanas, 4 meses, né, de licença maternidade. Algumas empresas, que são as empresas cidadãs, oferecem 6 meses. Aqui, por lei, são 28 semanas, o que dá praticamente aí 7 meses, em que a mulher ela pode se ausentar do trabalho e aí a Previdência paga para ela um salário, né, entre 70% a 80% do salário que ela ganha na empresa dela. Só que aí é que vem o pulo do gato, porque deu as 28 semanas, a mulher precisa voltar ao trabalho? Só se ela quiser. Com o fim da licença maternidade, entra um outro benefício chamado licença parental, que os pais podem usufruir ao longo de 4 anos. Como que funciona? O governo ele vai disponibilizar para a família um valor de 300 mil coroas, que serão divididas ali entre 6 meses ou 4 anos. Então, todo mês vai pingar, né, um dinheirinho lá na conta da mãe ou do pai, e aí eles têm a opção de ficarem afastados do trabalho durante esse período, ou trabalhar meio período, ou trabalhar em período integral. Caso eles não achem uma creche, né, um dos pais pode ficar em casa, já que vai ter esse dinheirinho pingando todo mês para ajudar eles nas despesas, né? E esse sistema funciona bem porque as empresas também são autorizadas a fazer contratos temporários para cobrir a ausência dessa mãe ou desse pai que está afastado do trabalho. Então, se a mãe vai ficar afastada por 4 anos do trabalho, a empresa faz um contrato temporário com uma pessoa e depois que essa mãe voltar ao trabalho, acaba o contrato temporário dessa pessoa, mas essa pessoa provavelmente vai ser alocada em alguma outra área da empresa ou também vai ir procurar um outro emprego. Funciona bem legal esse sistema. E após 4 anos trabalhando aqui, a gente percebe algumas diferenças culturais bem gritantes, assim, né, entre o Brasil e a República Tcheca. Não vou dizer da Europa inteira, né, porque eu só trabalhei aqui até hoje. A primeira delas diz respeito às entrevistas. Tanto a entrevista que fizeram comigo, né, 4 anos atrás, quanto as entrevistas que eu participei, né, nesses 4 anos. A diferença aqui é que o pessoal não fica fazendo perguntas invasivas, querendo se intrometer, querendo saber detalhes da vida íntima da pessoa. É muito comum a gente ouvir casos do Brasil. Essa semana mesmo saiu na internet o caso de uma entrevistadora que queria saber, né, se a mulher, se a entrevistada, planejava ter filhos, porque isso poderia acabar impactando, né, na empresa. Isso é um absurdo, isso não é uma pergunta que se faça. A pessoa tem a vida dela e ela tem os planos dela. E aqui o pessoal leva isso muito a sério, eles respeitam a individualidade da pessoa e não ficam entrando nesses detalhes. Outra diferença cultural muito importante está nas horas extras. Já trabalhei em lugares em que a hora extra era valorizada, tipo a pessoa que fazia hora extra era considerado o trabalhador, o dedicado, aquele que faz mais coisas. Aqui é meio contrário, a pessoa que faz muita hora extra é sinal que tem alguma coisa errada com ela, porque por que ela não está dando conta de fazer o trabalho dela dentro das 8 horas ali que ela tem para fazer o trabalho dela? Então aqui é muito difícil você ver alguém trabalhando em hora extra, né? Se isso acontece com muita frequência, muito provavelmente o teu chefe ou algum colega vai vir falar contigo perguntando se tu precisa de ajuda, por que você está fazendo aquelas horas extras, se você está sobrecarregado. Geralmente essa vai ser a primeira abordagem, né? Ó, tu está muito sobrecarregado aí, tem muita coisa para você fazer, deixa eu te ajudar, passa um pouco para mim. Para que todos possam trabalhar dentro do limite ali sem precisar ter que fazer hora extra. Outra coisa aqui são as reuniões.
Reunião tem hora para começar e tem hora para terminar. Se o assunto não foi resolvido naquele tempo, o pessoal vai marcar uma outra reunião para resolver aquilo, e isso é por causa de uma necessidade de respeitar as agendas das pessoas, né? Por exemplo, eu me organizei para ficar na reunião até às 4, e aí às 4 tem outra coisa para fazer. Isso é respeitado. E aí isso faz com que o pessoal, para não ter que marcar outra reunião, né, o pessoal foque bastante em resolver o que tem que ser resolvido dentro daquele tempo ali que foi pré-determinado para aquele assunto. E se te convidarem para uma reunião num horário que você não pode, tá tudo bem você dizer não. O pessoal vai entender. Você vai dizer, olha, tem um outro compromisso nesse mesmo horário, tem como reagendar para um horário que todo mundo pode? É super tranquilo, né? Então, é uma cultura assim de respeito ao colega, e aí o pessoal não liga muito para a hierarquia, assim, né? Você pode dizer não para o teu chefe, é tranquilo. No Brasil, eu lembro, né, que tem essa coisa da, é o meu chefe que está marcando, então eu vou desmarcar as outras coisas que eu tenho e vou dar um jeito de ir na reunião dele. Não é bem assim, aqui o pessoal é mais respeitoso nesse aspecto. No Brasil, quando você recebe ou quando você dá feedback, é uma coisa assim, bem planejada, você tem que cuidar com a pessoa, como que ela vai receber aquela informação, se ela vai lidar bem com aquilo. Nem todo mundo está preparado para receber feedback e os líderes também não estão muito preparados para fornecer feedback. Aqui, os líderes, eles estão, na maioria, preparados para fornecer o feedback. E vai ser um feedback bem direto, assim. Olha, você precisa melhorar aqui, 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 aqui. Principalmente quando se tratam de críticas, né? Então, a gente também, quando vem do Brasil, não está assim 100% preparado para receber o feedback. Mas, quando chega aqui, a gente tem que se acostumar. Você tem que entender que feedback faz parte do trabalho e que você vai receber críticas e que está tudo bem. Você não vai ser demitido por causa de uma crítica, mas você tem que estar preparado para ouvi-las. Uma outra coisa marcante aqui é a flexibilidade. Claro que não vai se aplicar a todos os cargos, a todas as empresas. Empresas de TI, que é onde eu trabalho, por exemplo, existe essa flexibilidade. Empresas de call center já vai ser menos flexível. Mas o que eu queria falar é que os horários, a forma como você se organiza para trabalhar durante o dia é meio livre. A gente tem um acordo assim, né, não escrito lá na firma, que das 10 da manhã até as 4 da tarde tem que estar todo mundo online. Só que isso não impede, por exemplo, de alguém começar a trabalhar às 7 da manhã e às 3h30 já sair para fazer as coisas dele, viver a vida dele. Eu lembro que para ir para o trabalho no Brasil, eu perdia horas, literalmente, né? Se eu somasse todo o tempo que eu levava para ir e para voltar. Aqui a gente tem um transporte público muito eficiente que faz com que eu perca, né, no máximo 20 minutos para ir para a firma e outros 20 para voltar. E eu tenho também a opção, às vezes quando eu acordo mais cedo, né, de ir para o trabalho a pé, e aí leva mais ou menos uns 45 minutos. Tem um chuveiro lá na firma, eu tomo banho lá mesmo. E isso é uma coisa que trouxe uma qualidade de vida para mim. E aí eu combino com o pessoal, né, de ir para a firma no mesmo dia. Isso porque depois da pandemia ficou meio assim, né? O pessoal trabalhando uns de casa, outros vão para a firma de vez em quando. E aí chega 11 horas da manhã, vai todo mundo almoçar. E aí que vem a diferença cultural mais importante, porque quando voltamos do almoço, é muito fácil identificar quem é brasileiro no escritório, porque são os únicos que você vai encontrar escovando o dente no banheiro. O pessoal aqui come no almoço e não escova os dentes. Boquinha de cemitério. Que nojo. No Brasil, principalmente nas cidades grandes, onde você perde muito tempo, né, de deslocamento, a gente trabalha e acaba não sobrando tempo para outras coisas. No máximo, você vai assistir um jogo de futebol ou vai jogar bola com os amigos, assim, de vez em quando, uma vez por semana. Só que aqui o pessoal leva muito a sério as coisas que eles fazem fora do trabalho. Todo mundo aqui, quase todo mundo, tem um hobby. O meu, no caso, é de seda. Que tristeza. O fato é que aqui o pessoal tem essas atividades paralelas. Todos têm um hobby. E aí eles são bons nisso, né? Tem, por exemplo, uma colega que é dançarina e ela se apresenta no clube de dança lá. Aí tem um cara que é fotógrafo amador, outro que é astrônomo amador. Tem outro colega meu que faz aquelas lutas medievais com espada e ele faz a apresentação daquilo. Então são coisas que o pessoal leva a sério no tempo livre deles. Tem outro que tem banda e assim vai. Tem um outro cara que eu conheço que começou a fazer um canal no YouTube. Quem será? As pessoas não deixam que a atividade profissional delas interfira naquelas coisas que eles gostam de fazer. E aí o salário aqui também permite, né, que se façam investimentos. O cara que é fotógrafo pode comprar uma câmera e por aí vai.
E pelo fato do pessoal trabalhar uma quantidade limitada de horas por dia, não fazer hora extra e focar no trabalho, produtividade aqui é levada bastante a sério, isso faz com que o pessoal consiga se dedicar aos seus hobbies. E é claro, né, gente, que tem muito mais diferenças. Muitas eu não consegui encaixar no vídeo e outras eu esqueci mesmo. Então, se você trabalha aqui na Europa também, ou na República Tcheca, ou em qualquer lugar, fique à vontade para compartilhar a sua experiência também, né? Talvez ela seja bem diferente da minha, talvez você trabalhe até na mesma empresa que eu e esteja tendo uma experiência diferente, nunca se sabe. Então, escreve aqui nos comentários, compartilhe como que é a sua vivência por aqui. Isso vai ajudar a audiência a entender um pouco melhor o contexto de trabalhar na Europa, né? E para mim está sendo muito legal, cada dia eu aprendo uma coisa nova no trabalho, na vida, na cultura, todo dia uma coisa nova, é muito massa. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!